Às vezes a gente está há anos na igreja e Jesus é um cara legal. Jesus é o cara que atende as minhas orações. Jesus é o cara que me ajuda quando a situação está ruim, que acalma o meu coração. E ele é tudo isso. Mas, basicamente, fundamentalmente, Jesus é o Senhor. O que faz de mim um discípulo, o que faz de mim entender, o que faz com que eu entenda a mensagem do Evangelho, é quando eu compreendo que Jesus veio para ser Senhor da minha vida. Se Ele não é Senhor da minha vida, Ele não é nada. Primeiro, Jesus deve ser Senhor. E aí, no segundo domingo, a gente viu que se Ele é o Senhor, eu sou o seu servo. Eu preciso me submeter a Ele. A vida no reino está baseada nisso. Talvez a gente não perceba isso em todos os seus tons. Talvez a gente ache que isso não é tão importante, mas é. O Evangelho, a caminhada com Cristo, a vida em Deus está baseada na obediência. A gente vive um tempo em que a sociedade fala muito de ser feliz, das coisas trazerem razão para a nossa vida. E a gente tem buscado isso com afinco. A nossa vida é uma busca pela felicidade, por se satisfazer, por atender os nossos desejos. E a gente acha que Deus entra nisso. Mas quando eu estou no trono da minha vida, quando eu mando na minha vida, o resultado é claro, porque o pecado afetou a minha percepção de bem e mal, o meu discernimento do que é bom e do que é ruim. E quando eu assumo o controle da minha vida, eu vou buscar o que é bom para mim, de maneira egoísta, de maneira localizada. A gente falou um pouco sobre isso, né? Por exemplo, se eu estou no controle da minha vida e faço só o que eu quero, eu vou comer sem parar. Eu vou dormir quanto eu quiser. Eu vou me divertir até me esgotar. Mas a vida é isso. Se a gente olhar rápido, a gente sabe que a vida não é só atender desejos. Por isso que a vida de fé precisa seguir nessa mesma caminhada. Ser discípulos é entender que Jesus tem o melhor para você. Que Ele sabe melhor do que você os melhores caminhos a serem tomados. Mesmo quando você não concorda com Ele e quando os seus desejos te levam para um lugar diferente, você precisa seguir a Cristo. E é baseado nisso, a gente viu domingo passado, que existe algo que vai determinar a caminhada diária de um discípulo. A partir do ser servo, do reconhecer Jesus como Senhor, eu vou aprender que o amor é a vida do reino. Amar as pessoas vai ser basicamente o caminhar como discípulo. Eu sou discípulo quando eu começo a amar. Não simplesmente quando eu tenho um bilhete de salvação no meu bolso. Pô, pastor, mas amar é difícil. Quando você trata o amor como um sentimento, sim. Você ama quando você sente, quando você quer. Mas a Bíblia vai falar do amor como um mandamento. O que significa isso? É uma decisão que você toma, ainda que não seja tão agradável. Eu amo meus filhos e amo minha esposa. E quando eu decido amá-los, eu decido me negar a abrir mão de outras coisas. Ah, pastor, mas é fácil, porque eu tenho um relacionamento. A gente sabe que não é tão fácil. Eu costumo dizer que casamento, família, é um milagre de Deus. Você só se mantém junto com outras pessoas quando Deus está nisso. Porque senão o nosso coração vai nos afastar e vai criar abismos entre a gente. O amor entra quando você aprende a se submeter a Deus, porque você começa a decidir que amar é a melhor solução, ainda que você não esteja vendo o quebra-cabeça ser montado. Então você começa, por exemplo,
a entender que a sua vida não é simplesmente para você, para resolver os seus problemas, para atender os seus desejos. Você começa a abrir mão de partes da sua vida para que você alcance outros. A gente estava há pouco orando pela Dona Maria José. E daqui a pouco a gente vai lá visitá-la. O que eu ganho com isso? Não é nada. Ela ainda está num processo de conversão. Mas a gente toma decisões. Meu desejo era passar uma tarde tranquila com os meus filhos. Ter uma tarde livre para uma semana que vai começar. Mas a gente fala assim, não, vou deixar o descanso um pouco de lado. Eu vou comprometer algumas coisas que eu queria fazer para que outros sejam atendidos. E quando essas coisas começam a acontecer, e só acontece quando Deus age no nosso coração, a comunidade se forma. Você também se torna alvo do amor. É um milagre, mas a decisão de caminhar com Deus vai fazendo isso ser real. A gente já falou muito sobre isso semana passada. Quando essas coisas começam a acontecer, você se submete a Deus, você começa a caminhar em direção ao outro, você começa a ver a vida do reino acontecendo. Você já teve experiências? Você já se surpreendeu com pessoas te abençoando? É verdade, irmãos, que a gente vive em um tempo tão egoísta e tão centrado no eu, que a gente se tornou insatisfeito demais. Nada nunca está bom. Quando é que você se satisfaz com o seu dinheiro? Quando é que o seu dinheiro é suficiente para você? Se você parar para pensar na sua linha financeira, na sua linha do tempo financeira, não importa quem você é, mas eu acredito que provavelmente ao longo da sua história, você foi dando passos. Você talvez nem tivesse um emprego, de repente fez um curso, uma faculdade, fez um estágio, conseguiu um emprego, passou por um concurso e a gente foi aumentando. Hoje nunca está bom, porque a gente sempre quer mais. Se a gente pensar o que a gente exige dos outros, a gente sempre quer mais. E eu tenho parado muito para pensar em como a gente enxerga as coisas. O negativo é sempre mais forte. Se eu parar para perguntar para você agora, como é que está a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Você está feliz com as coisas que acontecem hoje? Aí você fala, pô, pastor, poderia ganhar um pouquinho mais. Eu poderia trabalhar um pouquinho menos. Eu poderia ter um pouquinho mais de paz nesses relacionamentos ou naqueles. A gente tem alvos e é normal ter metas. O que não é normal para alguém que é discípulo é essas metas afetarem o teu humor de tal maneira que nunca nada está bom. Como é que essas coisas começam a mudar? Eu vou te dar alguns argumentos. Deus não é o Senhor da sua vida? Ele não é o Deus soberano? Não cantamos no início que Ele é o Rei das nações? Você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Sim. Alguém não acredita nisso? Você acredita que Deus te ama? Alguém não acredita nisso? Bom, se Deus me ama e Ele pode fazer qualquer coisa, Ele sempre vai fazer o melhor para mim. Concorda com isso? Essas duas verdades, Deus é todo poderoso e Deus me ama, precisam me levar a entender que a minha vida sempre vai poder melhorar e eu vou trabalhar e lutar para isso. Mas o que eu vivo hoje é o suficiente. O que eu vivo hoje é o bastante. É o suficiente para alegrar o meu coração. Para eu poder abençoar outras pessoas, para eu viver o reino como eu deveria viver. Talvez, e aí talvez aqui esteja um segredo ou uma explicação, talvez você não seja tão feliz quanto você poderia ser, não por causa das coisas que você tem ou deixa de ter, mas pelas coisas que você espera, pelas expectativas erradas que você cria no seu coração. A gente
se condicionou, a gente aprendeu com a caminhada a colocar o nosso coração nas coisas. Se eu perguntar se você é feliz ou não, via de regra você vai falar sobre bens. E você já ouviu alguns ditados? Alguns ditados provam isso, a sabedoria popular. Vão dizer assim: a grama do vizinho sempre é mais verde, não é? O outro sempre parece que tem mais do que eu. Ou, por exemplo, tem outro ditado que fala assim: você só dá valor quando você perde, não é? Esses ditados populares vão mostrar que, na verdade, não é que a gente não tem o que a gente... Não é que a gente precise ter mais para ser feliz. É que os nossos olhos estão voltados para o lugar errado. Tem uma frase que eu sempre repito aqui, eu acho que ela pode mudar esse tipo de visão. Deus nunca para de trabalhar. Deus sempre está trabalhando na sua vida e na minha. Mas, com as minhas expectativas erradas, eu deixo Deus trabalhando de um lado e me volto para o outro. Normalmente, o que Deus faz é silencioso. Eu não sei exatamente o que Deus está fazendo na sua vida. Eu me encanto, irmãos, me maravilho. Quando eu começo a conversar com vocês e vejo quantas coisas Deus está fazendo. Aí vem aquele pensamento: caramba, eu achava que a pessoa está aqui, mas ela já está aqui. Porque Deus continua trabalhando ainda que eu não veja. Aí eu penso no meu filho, no meu marido, na minha esposa, nos meus colegas de trabalho na igreja, no meu vizinho, na minha família. Deus também está trabalhando na vida deles. Deus não é o meu servo. Ele certamente não vai fazer o que eu quero em todos os seus pormenores. Mas Deus continua trabalhando. E por isso aí eu volto à ideia: ser discípulo muda a minha vida. Muda a minha vida. Porque faz eu mudar a minha visão. Eu paro de olhar para a vida a partir do que eu quero e do que eu tenho. E começo a olhar para a vida a partir do que Deus quer e do que Ele me dá. Eu paro de olhar para a vida a partir do que eu quero e do que eu tenho. E começo a olhar para a vida a partir do que Deus me dá e do que Deus quer. O que Deus quer para a sua vida? A obediência, irmãos, ela é revolucionária para a gente. O quanto a obediência pode revolucionar os nossos dias. Quais foram as últimas coisas que Deus falou para você fazer e você deixou de lado? Você preferiu ouvir os seus desejos. Aí talvez hoje você esteja frustrado com algumas questões porque você busca os seus desejos. Ser discípulo é o quê? É ser um aprendiz. É seguir. Você precisa seguir alguém que está à sua frente, mas se você não está com os olhos nessa pessoa, você não está seguindo. Uma perguntinha: o que Deus está fazendo na sua vida? Aonde Deus está trabalhando na sua vida? Se a sua resposta é não sei, você não está seguindo Ele. Entende isso? Se você não está atento ao que Deus está fazendo, você não está seguindo. Você pode estar tentando manter a sua vida dentro de um padrão moral. Você pode estar tentando manter a sua vida dentro de um padrão religioso. Mas você não está seguindo Jesus. E aí a gente se acostumou com a religião. O que a religião fala? Ela fala para você não beber, você não falar palavrão, você vir domingo à igreja. A religião fala para você talvez até ler a Bíblia e fazer devocionais diariamente. Mas seguir a Cristo é um exercício diário de conversar com Ele, de conhecê-lo diariamente. Porque Deus é vivo, e quando eu falo que Ele é vivo, eu quero dizer que Ele não está parado. Eu quero dizer que Ele se move. Eu quero dizer que Ele fala comigo e que Ele me conduz. Você está seguindo Jesus? Hoje eu quero te levar a entender que esses passos vão abrir os seus olhos para você viver com um coração agradecido.
com palavras de louvor, maravilhado com o que Deus faz todos os dias, ao invés de viver reclamando e frustrado com as coisas que não acontecem no seu dia a dia. A gente lê o Salmo 150 e o Salmo 150 nos chama a louvar. Louvai ao Senhor, ele repete várias vezes. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. O que é louvor? Senhor, nós te louvamos. O que significa a palavra louvor? E aí, quem se arrisca? Fale, Gabriel. Cantar é uma definição. É o quê? É o quê? Fala. Prestar culto a Deus. Cantar, prestar culto a Deus. Que mais? Fale, Mateus. Adorar. Que mais? Paramos aí. É o quê, Bebel? Ler a Bíblia. Louvar significa simplesmente elogiar. Você pode louvar a Deus, você pode louvar uma pessoa. Louvo esta igreja pela sua entrega em caminhar com Deus. Louvor a gente não presta só a Deus. Mas Deus é digno do louvor. E a gente precisa entender que eu louvo a Deus, eu elogio Ele pelas coisas que Ele faz. Eu estava pensando um pouco sobre isso. Como a gente repete muito algumas palavras e canta, o louvor não é só música, não é só culto, não é só o devocional, é isso também. Mas eu louvo a Deus quando eu estou elogiando Ele. E eu quero que você pare para pensar que o louvor acontece o tempo todo. Quando você está acordando, sai, que dia bonito. Obrigado, Senhor, por esse dia. Isso é um louvor. Quando eu chego no ponto e o ônibus está lá esperando. Senhor, muito obrigado por esse ônibus aqui na hora. Quando o teu chefe te libera mais cedo. Ou quando vem um feriado e você não precisa trabalhar. Você pode louvar ao Senhor, elogiar pelas coisas que acontecem ao seu redor. Ou você pode não prestar culto a Deus. Falar, pô, meu chefe é muito bom mesmo. Que chefe maravilhoso que eu tenho. Que empresa de ônibus maravilhosa. Está sempre me atendendo plenamente. Se somos discípulos, a gente vai entender que Deus é a razão de tudo. Percebe? Às vezes com isso eu comecei a prestar atenção em alguns cânticos. Não que eles estejam errados, mas às vezes a gente usa a palavra louvor, que significa elogio, e não necessariamente a gente está louvando a Deus. A gente, por exemplo, canta, vim para louvar-te, vim... Você fala, imagina, não necessariamente quando você usa a palavra louvor, você está louvando. Imagina se eu falasse, Deus, eu vim aqui para te louvar, eu estou aqui para te louvar, cheguei aqui, vou louvar o Senhor. E nós nos reunimos para louvar o Senhor. Eu louvei a Deus? É um preparo, mas às vezes está cantando isso. Vim para louvar e, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo. Você é digno de louvor. Eu vou falando a palavra louvor e não estou louvando. O Salmo 50 é um ótimo exemplo do que é louvar. Ele fala assim, louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Louvai ao Senhor consoante a sua muita grandeza. Eu louvo ao Senhor pelo que Ele faz na minha vida. Você tem louvado ao Senhor? O Salmo 50 é um grande resumo, né? Ele vai falar a causa do louvor, é exaltar a Deus pelos seus feitos poderosos, porque Ele é grande. Eu louvo a Deus do modo que for. Eu acho interessante porque ele junta uma gama de coisas, né? Louvar ao Senhor ao som da trombeta, ao som do saltério, ao som da harpa, dos instrumentos de cordas, flautas, símbolos retumbantes. Imagina você juntar uma harpa, juntar a bateria, juntar a flauta. Para mim fica uma grande algazarra.
Mas ele está falando, isso é louvor a Deus. Porque quando você está alegre, você faz barulho. Você dança, é o que o Salmo diz. Você bate palma. Você expressa com o teu corpo, com a sua voz, com o barulho que for. O salmista vai dizer, olha, a alegria, ela te contagia. Qual foi a última vez que você ficou alegre pelas coisas que Deus faz? É porque ele parou de fazer coisas? Ou porque a gente parou de reconhecer as coisas que Deus faz? Olha que dia lindo. A gente entrou em vários automáticos e a gente parou de agradecer pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, pela igreja que vivemos, pelo nosso trabalho, pela nossa... A gente mora no Rio de Janeiro, né? Por todos os dias chegar seguro em casa, por não ser assaltado naquele dia. E quantas coisas a gente tem para agradecer. Reconheça a Deus na sua vida. E ele vai falar, vai encerrar falando, olha, todo ser que respira louva ao Senhor. Na verdade, pessoas que o conhecem, que não o conhecem, deveriam adorá-lo. Até quem não é cristão deveria olhar para esse dia, olhar para a natureza, olhar para os acontecimentos da vida. E de fato eles acabam fazendo. Eu já vi várias pessoas não crentes que se dizem até ateu diante de uma natureza, numa viagem, falam assim, gente, que coisa maravilhosa. Quase falam, cara, Deus é bom. Às vezes até falam sem perceber. O que isso tudo diz para a gente? Eu acho legal, o livro Discípulo, ele vai fazer uma comparação usando a ideia da linguagem do país. Já que a gente vive em outro reino, cada reino tem sua linguagem própria. Se você vai para os Estados Unidos, a pessoa vai falar inglês. Se você não entende inglês, você não vai entender nada do que a pessoa está falando. Se você vai para algum país aqui da América do Sul, talvez você entenda alguma coisa, mas a pessoa vai falar algum espanhol e você vai tentar o seu portunhol. A gente tenta falar, são coisas semelhantes, a gente tenta se aproximar. E no reino de Deus? Qual é a linguagem que a gente fala? Como é que um discípulo se expressa? O Salmo 34, verso 1 diz assim, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu pergunto de novo, o louvor a Deus está nos seus lábios? Você, ao longo do seu dia, conversando com seu esposo, com o seu marido, com as pessoas que vivem com você em casa, você consegue colocar Deus no meio, adorando, não de maneira forçada, mas de maneira intencional. Caramba, que dia lindo que Deus fez. Senhor, obrigado. Às vezes é só uma expressão. E as pessoas ao seu redor vão reparar, gente, essa pessoa, tudo ela coloca a causa em Deus. Quando isso começa a ser uma expressão do seu coração, as pessoas começam a notar que não é religiosidade, não é algo forçado para tentar convencer o outro, mas é algo que você acredita. Eu acho que no final, de tanto a gente não usar essa linguagem, em algum ponto a gente vai deixando de acreditar. A gente começa a acreditar que a gente está sozinho, que a gente tem que lutar e que a gente alcança aquilo que a gente luta para conquistar. O Juan Carlos Ortiz, no livro Discípulo, ele vai dizer que no mundo, para Deus, há dois tipos de linguagem. A linguagem do reino, que ele vai falar que é o louvor, é a ação de graça, e a linguagem das trevas, que é a queixa, que é o amargor, que é o resmungar. Qual dessas duas linguagens a gente está usando? A gente costuma dizer que a gente para na fila, a gente senta no ônibus, e aí tem um estranho, vai puxar assunto. Como é que a gente puxa assunto? Reclamando de alguém. Esse governador, esse prefeito, essa empresa de ônibus. E a gente se conecta, a gente começa a, 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 quando isso começa a criar empatia, falando a linguagem desse mundo.
se conectando com o outro e falando a linguagem que é própria de um povo que não conhece a Deus, que nada está bom, que nada é o suficiente. Mas se você vive no reino de Deus, você deve abandonar essa língua. Você tem que começar a aprender a colocar na sua boca a linguagem própria do reino. 1 Timóteo 4,4 diz assim o texto: tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada se torna recusável. Se a gente possui um coração agradecido, tudo passa a ser bom. Se o nosso coração está sempre criando expectativas diferentes da do reino, sabe o que vai acontecer? Eu vou estar sempre reclamando com Deus. Deus, por que você deixou fazer isso? Deus, por que você não abriu essa porta? Deus, por que você não me curou? Deus, por que... E eu só coloco para Deus queixas. Aí eu imagino Deus olhando lá do céu para a gente, ouvindo nossas queixas. Então, caramba, tem um mundo de bênção aqui. E você só olha para o que não aconteceu. Você só olha para o que não está dando certo. Para aquilo que você desejou e deu errado. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. E ele vai dizer para a gente orar pelos nossos governantes. Essa talvez seja a parte mais difícil. Agradecer a Deus pelos nossos governantes fica difícil, mas a gente pode, de alguma maneira, entregá-los ao Senhor, ao invés de só reclamar. Ao invés de simplesmente viver se lamentando. É assim que a gente deve reagir ao mundo. Acreditando que eu posso ter um coração agradecido pelas coisas que Deus está fazendo e as coisas que Ele ainda não fez acontecerão a seu tempo, na medida certa e no tempo certo, no tempo de Deus. Efésios 5, 18 a 20 vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Falai entre vós, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas cheias do Espírito falam entre si com ações de graças, com salmos. Tome as coisas que estão no seu coração e expresse. Aí a gente vai para casa, domingo, e vai almoçar juntos em família. O que você vai falar? Você lembra de alguma coisa que aconteceu na igreja? Você lembra das coisas que não deram certo? Ou você consegue falar para os seus filhos, para o seu cônjuge, algo bom que Deus falou para você? Coisas que te impactaram. Coisas que mexeram com você positivamente. Os poderosos feitos de Deus, irmãos, estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor. O problema é que a gente se acostumou demais em ver o outro lado da história. Eu quero encerrar com uma ilustração que eu acho que aponta um pouco para isso. Eu estava lendo com as crianças um devocional, e aí conta a história de uma mãe que está dirigindo seu carro com 3 filhos. 2 gêmeos pequenininhos atrás e a irmã adolescente do lado. Os 2 gêmeos atrás começam uma brincadeira. Eles pequenos, né? Começam a brincar quem consegue encontrar um Fusca. E quem encontra um Fusca, dá um soquinho no outro. Achei! Achei! E a brincadeira vira um pouco briga, né? Quem é pai sabe disso. Sempre acaba nesse ponto. E aí, em algum momento, a irmã mais velha fala, ela está reclamando lá da vida com a mãe, e ela vira para os irmãos e fala: vocês estão de brincadeira. Não é possível que tenha tanto Fusca nesse caminho. E aí o irmão vira para ela e fala assim: você só encontra aquilo que você está procurando. Você só enxerga aquilo que você está buscando. E aí
a devocional segue, basicamente falando o quanto a gente precisa buscar as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. O que Deus está fazendo na sua vida? Eu sei que tem um monte de coisa que Ele ainda não fez, e sempre vai ter. Pelos mistérios de Deus, que a gente não conhece, tem coisas na vida e a gente tem que aprender a aceitar o mistério. Porque Deus não se revela completamente. Há problemas na nossa vida, há situações não resolvidas, há dores que cabem aos mistérios de Deus. E a gente passa por elas. Ninguém aqui, eu muito menos, ninguém tem vida perfeita. Ninguém tem vida perfeita, a gente não acerta em tudo. Nenhum casamento, nenhuma família é perfeita nos moldes que a gente estabelece. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente é feliz. Ou pelo menos a gente pode ser feliz porque Deus continua agindo na nossa vida. O que Deus tem feito no seu lar? O que Deus tem feito na sua vida? Se você é um discípulo, você precisa aprender a procurar essas coisas. Precisa aprender a revelar essas coisas, porque nem sempre a outra pessoa vai conseguir enxergar isso na sua vida. E a gente precisa aprender a expressar. Olha, Deus hoje falou comigo. Olha, hoje Deus alegrou meu coração. Eu estava muito triste. E de repente Deus trouxe uma alegria que eu nem entendo. A gente precisa aprender a compartilhar. Não só em família, mas como igreja. As coisas que Deus está fazendo, a gente fala assim, ora em dupla, conversa depois do culto, porque a gente crê que esse momento aqui é o único. Nós estamos aqui porque Deus nos separou como família da fé. E de maneira sobrenatural e misteriosa, Deus nos uniu como família Casa Verde, para que cada um de nós pudéssemos influenciar um ao outro. E eu jamais seria o que sou sem vocês. E vocês jamais seriam o que são sem uns aos outros. Aprenda a agradecer ao Senhor. Se a gente está seguindo a Ele, a nossa vida está nas mãos dEle. E a gente vai viver o melhor dos nossos dias. Meu desafio para você é, sempre que você falar com alguém, seja alguém crente ou não, olha o desafio, presta atenção. Sempre que você for falar com alguém, compartilhe um motivo de gratidão. Crie esse exercício. Seja uma coisa simples como que dia lindo. Poxa, caramba, hoje o dia está sendo bom para mim. Poxa, que comida maravilhosa que eu comi no almoço. Nem sempre você precisa falar Deus. Mas se você sempre compartilhar um motivo de gratidão, o seu coração vai começar a caminhar em direção à vontade de Deus. Faça o mesmo quando você for orar. Não coloque diante de Deus só os seus pedidos. Separe um ou dois motivos para agradecer. Você topa esse desafio? Deus não deixou de trabalhar. As coisas boas continuam acontecendo na nossa vida. A gente só precisa enxergar.